Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz divina envolva os nossos pensamentos e que possamos sentirmos amparados, fortalecidos, enriquecidos pelas vibrações dos nossos queridos amigos espirituais. Hoje nós vamos ver as instruções dos espíritos que vão nos ensinar a maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras? Fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for, o culto deve ele dizer logo que o espírito haja retornado ao lugar da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que, sem consciência disso, ia ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ele subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegria e riquezas, rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa, Deus não se ocupa conosco, não se ocupasse, se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesses ao fundo de vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmo com o ponto de partida dos males que vos queixas. Pede, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graça e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral e física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: Sede benditos, meu Pai. Não é o ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz,
quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me força para não falir de novo e coragem para a reparação de minhas faltas. Isso, independente das preces, regulares da manhã, da noite, dos dias consagrados, como verdes a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as vossas longas orações ditas por hábitos, muitas vezes sem causa determinante e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Monod, Bordeaux, 1862. Amado Senhor, que nesta manhã possamos elevar o nosso pensamento, buscando as suas vibrações para que elas nos sustentam, nos fortaleçam e nos amparam. Que possamos compreender o valor da oração, buscando refrigério para os nossos pensamentos, a fim de que sejamos úteis, ó Mestre, em todas as oportunidades que o Senhor nos concede. Amparai os que sofrem, envolvei aqueles que estão em dor, aqueles que ainda caminham sem o destino, perambulando, sem compreender a finalidade da vida. Jesus, compadeça da humanidade sofredora. Compadeça daquele, Senhor, que ainda não compreenderam o valor do amor e do respeito ao próximo. E assim, que os nossos pensamentos possam permanecer em harmonia, que o Senhor possa nos dar força, coragem, bom ânimo, para que possamos vivenciar com muito amor, com muito zelo, tudo isso que a sua palavra, o seu evangelho tem nos direcionado. E que a doce paz, a alegria desses momentos em que o nosso pensamento o busca, sintamos fortalecidos e encorajados. Que assim seja. Queridos amigos, os Espíritos são tão amorosos, tão valiosos, que eles vêm nos instruir como devemos orar. Isso mostra que nós ainda, na nossa pequenez, não compreendemos o valor da oração como uma ação. É uma ação que nós devemos ter constantemente, imantando o nosso pensamento de coragem, de vontade, de luz, para que nós possamos crescer, elevar e irmos até Jesus, para que o Mestre possa ouvir as nossas rogativas, atender às nossas súplicas e, na medida do possível, nos encorajar. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, ele deve estar tomado de uma vibração que vai nos sustentar para que possamos, com humildade e uma profundidade do nosso pensamento, chegar até Jesus. Nós sabemos que os espíritos amigos é que nos levam até o Cristo. E que a nossa prece não seja mais a rotineira, aquela que nós decoramos, que repetimos, porque essa oração não mostra o esforço da nossa humildade para que nós devemos buscar compreender para que ela chegue até os pés do Senhor. Oh, quanta fraqueza nossa ainda quando só pedimos e não sabemos agradecer.
É sempre muito importante que a oração seja uma luz interior, aquela que parte do fundo do nosso pensamento, do nosso íntimo, e que ela possa clarear os passos, as nossas decisões, sem que a gente preocupe com aquilo que é do mundo, que aquilo que é material, porque a ação do que complementa o valor de uma realidade objetiva é aquela que nós realmente necessitamos. Portanto, toda vez que nós pedirmos com convicção daquilo que realmente nós estamos necessitando, a proteção de Deus vai nos auxiliar. Às vezes pedimos o alívio para um doente, um passe, um momento em que estendemos as nossas mãos e temos certeza que quando fazemos com esse desejo enorme de envolver os nossos irmãos, de agasalhá-lo nas vibrações dos nossos amigos espirituais, todos nós vamos receber. O que nós não podemos mais é pedir a Deus só para as questões materiais. É preciso que a gente solicite a Deus o amparo da providência divina, especialmente quando nós estamos junto àqueles que tanto amamos e que estão passando por dificuldades, aqueles que muitas vezes desgarrou, que passa por desequilíbrio, mas nós não podemos esquecer que todos nós estamos sob a proteção divina e que a bondade é sempre um ato de benevolência dos amigos espirituais a favor daqueles que estamos rogando, sem que a gente cobre, mas sem que a gente possa fazer uma súplica daquilo que nós reconhecemos que é impossível. O que nós temos que fazer dentro dos preceitos das ciências espirituais e que a divina providência nos coloca à disposição de todos, é que nós aproveitamos todo o conhecimento para pedir a sustentação, o encorajamento, a força da fé, para que nós possamos então sentirmos fortalecidos. Se nós rogarmos a Jesus, a Deus, que nos liberte das perseguições, nós sabemos que eles vão nos auxiliar, vão aproximar, mas é preciso que nós estejamos harmonizados. Esse é o esforço da sintonia, do pensamento que todos nós devemos fazer. E também nós temos que entender que nós não podemos, de forma alguma, desprezar o nosso olhar para a tolerância no lar, para que possamos perdoar, para que nós possamos compreender as ofensas, porque tudo isso são ensinamentos que vão modificando o nosso pensamento numa ação contínua em busca de uma paz e também de uma restauração íntima que Deus tem nos permitido a todo instante vivenciar. Estamos vivendo numa hora tão difícil, de tantas violências, de tantas incompreensões. Então, é preciso que a gente veja que nós também temos que ser operosos, para que nessa ação constante exista dentro de nós um movimento, porque o pensamento é uma ação, e uma ação pode ser um serviço. E quando nós estamos programando uma ação de benefício ao nosso irmão, nós estamos ampliando a força do nosso pensamento, ou seja, a força da nossa oração. Portanto, meus irmãos, é pela oração que nós vamos nos dirigindo dia a dia, cada vez mais, a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso irmão, procurando o apoio, a bênção, para que através desse esforço contínuo que cada um de nós desenvolvemos, nós também criamos uma ação maior, né? Agindo em favor de todos, em favor desta bondade excelsa. E isso é o que o Evangelho nos fala. A vossa prece deve conter o perdão das graças de que necessitais,
mas de que necessitais em realidade. Então, muitas vezes, a gente fica contrariado, entristecido pelas questões que acontecem conosco no dia a dia. Nós pedimos a Deus que abrevie as nossas provas e que nos dê alegria, riqueza. Ora, meus amigos, nós não estamos mais neste tempo. Nós temos que pedir que Deus nos conceda a paciência, a tolerância, a resignação, para que possamos ampliar a nossa fé. Então, é preciso que, quando nós fazemos isso, é sinal que nós já estamos procurando pedir a nossa melhoria moral. E o que preferentemente nós vamos ver é que nós temos que lembrar de pedir que todos os nossos atos sejam voltados para o bem e que nossos empreendimentos sejam sempre no campo do espírito, percebendo que tudo aquilo que tenho, o que sou, eu posso ampliar essa potencialidade que existe em mim em favor do nosso irmão. E aí nós vamos ver que independe das nossas preces, né? De que forma oramos, mas nunca podemos esquecer que a prece, ela deve ser revestida de nossos sentimentos. Para que esses sentimentos incorporem em nossa prece um papel verdadeiro, um sentido verdadeiro. Não é o ato de amar a Deus, nos diz Kardec, a assistirdes os vossos irmãos uma necessidade moral e física. Não é ato de reconhecimento elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Isso para nós é um valor tão grande, irmãos, porque todos nós somos ouvidos pelo nosso Pai Celestial. Mas as longas orações, muitas vezes, nós nos perdemos. Que as nossas orações sejam reais, aquela que parte do nosso coração sem cairmos no peditório. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e que possamos sempre, sempre compreender que a oração deve ser um ato de inteligência para que nós possamos ampliar a luz da fé viva que todos nós trazemos. Então, ela nos convida a transformar a nossa prece numa fonte de luz para que nós possamos aliviar todos aqueles que estão junto de nós, inclusive a nós mesmos. Então, que ela seja para nós um bálsamo que sempre vai nos curar as chagas interiores, muitas vezes por incompreensão. Lembrando aos irmãos que Jesus orou sempre pedindo ao Pai e que seja a prece para todos nós a claridade diurna sobre o roteiro de nossos destinos. Que sejamos fortes e amorosos. Muito obrigado, Jesus, e que a paz do Senhor se faça no coração de todos nós. Nesta manhã, pedimos a Deus que todos nós possamos refletir bastante no que queremos pedir, no que queremos receber, e que na hora do passe possamos recolher os nossos pensamentos, para que recebamos as vibrações dos nossos benfeitores amigos, na confiança de que eles se fazem junto de nós. Senhor, sustente-nos nesta hora. Dai-nos força para enfrentar as lutas de cada dia. Fluidifique as nossas águas, abençoando-as com as energias que tanto necessitamos. Que ela seja o medicamento para todos nós. Que a paz augusta dos nossos benfeitores
estenda a outros familiares, aqueles que ainda não conhecem Jesus, que eles sejam amparados, e aqueles que conhecem muitas vezes não vivenciam os seus ensinamentos. Paz e muita luz aos corações de nossos irmãos. Queridos amigos, que vocês recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, onde Eurípedes, por tanto amor, recebe a todos em seu coração, e que ele esteja presente no seu pensamento nesta manhã. Que assim seja. Fique com Deus, irmãos.